Afinal de contas, qual é o valor que você se dá? O quanto você se gosta realmente? Já parou para pensar nisso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o psicólogo Matheus Amaral. É um prazer imenso poder gravar esse áudio para você, poder saber que de alguma maneira algumas reflexões podem reverberar, podem transformar de alguma forma, gerar novos combustíveis, gerar novos sentidos ou até mesmo reflexões que podem nortear novos caminhos. Bom, será que no fundo a autoestima ela está relacionada ao nosso estado emocional? Será que a forma que eu acordo todos os dias, será que a forma que eu lido com as diversidades, que eu lido com as dificuldades ao decorrer do meu dia, será que de alguma maneira isso se conecta com a construção da autoestima? Vamos conversar um pouco sobre isso? Quem não tem autoestima está emocionalmente doente. Mateus, mas isso é tão grave? Sim, porque a autoestima está na base das nossas relações, inclusive da relação com você mesmo. Afinal, como você acha que ficam então os seus relacionamentos quando está com a autoestima baixa? Já pensou nisso? Hoje a gente vai começar aqui uma série de áudios nessa temporada para falar sobre alguns temas. Cada dia é um tema diferente, mas alguns necessitam aí de uma continuidade, tá? Num áudio só a gente não consegue falar de tudo que é necessário. Então, hoje a gente começa a falar aqui sobre um dos aspectos, mas ao longo das semanas você vai ter aí a continuidade dessa série. Vamos lá. Como será que a sua autoestima ela foi formada? Nós já falamos nos áudios anteriores sobre a construção da identidade positiva, da identidade negativa, o quanto que isso também se conecta com algumas emoções, como por exemplo a ansiedade, o medo. Então, você vai começar a perceber ao decorrer aqui dessa temporada o quanto que os assuntos eles estão entrelaçados, né? Enquanto eles se conectam. Porque desde criança recebemos reflexos das pessoas ao nosso redor. E isso influencia diretamente na sua autoestima, na sua construção da autoestima. Sendo alguns reflexos positivos, outros negativos. Mas você pode mudar isso. Todos nós podemos mudar isso, independente de terem recebido influências ou reflexos, identidades negativas ou positivas, falas, frases que de alguma maneira ficaram então coladas na sua identidade. Nós podemos mudar isso e é muito importante enfatizar isso aqui. Enfatizar que você pode, a partir do momento que a tomada de consciência, a partir do momento que você reflete sobre a sua história, sobre a sua trajetória e o quanto que você, quais ferramentas, né, que você precisa e o quanto de energia que você precisa para investir na transformação. Investir tempo, energia, tá? Paciência, autocompaixão. Vamos lá. Mesmo ter recebido mais reflexos negativos, algumas pessoas podem refletir sobre isso. Frases, então, que foram ditas, internalizadas, como por exemplo, você não fez mais nada que obrigação, você não é o suficiente, você é incapaz, você não faz nada direito. Então, algumas frases, como a gente já vem falando aqui, algumas frases que muitas vezes ficam ecoando na mente. E hoje a gente vai começar a falar sobre alguns hábitos, alguns comportamentos que muitas vezes de uma maneira automática nós nos comportamos e muitas vezes não nos damos conta o quanto isso influencia na construção, na base da autoestima. Então vamos lá. Para começar,
quando a gente fala sobre comparação. Quando você faz automaticamente na sua mente, em diversas situações do dia, em diferentes contextos, você tem aí a comparação de si com o outro. Então, quando você compara a sua realidade, a sua vida com a do vizinho, o sucesso da outra pessoa, o sucesso de uma pessoa que tem a mesma formação que você, e o quanto que ela aparentemente traz resultados e você não, o quanto isso fica martelando na mente, né? Como um processo muitas vezes automático em que essa comparação acontece. Então, é importante refletir quais são os pontos positivos que você tem, as suas habilidades, os seus talentos. Como muitas vezes a gente esquece de focar nisso, a gente esquece de trazer à tona e alimentar dentro da mente todos os dias o quanto você vem conquistando, quais são as suas potências, os seus talentos. Porque muitas vezes, embora você saiba da sua trajetória, parece que isso fica em segundo plano. Já percebeu isso? Já percebeu o quanto que as suas conquistas, o que você tem, né, o que você tem, não o que você precisa ter, mas parece às vezes que o que você tem é algo banal, algo fraco, algo de baixo valor, né? Como se você tivesse apertado um botão e tivesse surgido. E não é. Você sabe do esforço. Você sabe o quanto você precisou investir de muita energia, de muita força, de muita persistência para conquistar o que você tem. E é lógico que eu estou falando muito além das questões materiais aqui. Tá? Então é importante refletir que quando eu digo sobre conquistas, sobre coisas que você conquistou, sobre a sua trajetória, vai muito além dos bens materiais. Mas quem você é hoje, das suas características, das suas potências, será que quem você é hoje é o mesmo eu do passado? Pensamentos, reflexões, decisões, maturidade, consciência. Será que o seu eu de hoje é o mesmo do passado? Provavelmente não, porque nós mudamos todos os dias. Nós somos mutáveis, ainda bem. Então, o quanto você valoriza a sua caminhada, o quanto você valoriza as suas potências, os seus talentos, as suas características, os elogios. Mas muitas vezes isso fica em segundo plano, porque também precisa ser alimentado. Esse tipo de pensamento da autovalorização também precisa ser alimentado. Tá? Então, hoje a gente vai encerrar aqui sobre esse primeiro item, sobre alguns hábitos que influenciam na construção da autoestima. E este primeiro hábito é o não se compare com os outros. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, Matheus. Às vezes, quando eu me comparo com o outro, isso me motiva, isso me estimula a buscar sempre mais, a estar nesse movimento, enfim. Então é interessante a gente dizer que as pessoas recebem de diferentes maneiras, diferentes efeitos, não existe uma receita pronta, não existe um caminho igual para todos, não é? Que é muito importante, eu sempre busco enfatizar isso aqui nos áudios. Alguns dispositivos podem ser reflexivos para alguns, para um sentido, outros para outros. Mas, se você percebe que comparar a sua vida, comparar quem você é com o outro, né, com a vida do outro, do que aparenta ser do outro, não é? Se você acredita que isso é um estimulante, que isso te ajuda a buscar a sempre mais, ótimo, ótimo. Então você sente que isso é um combustível para fazer você se movimentar, para fazer você estar sempre nessa busca. Mas é importante dizer o quanto que para outras pessoas este mesmo fator, que é a comparação com o outro, muitas vezes paralisa.
porque é como se estivesse numa disputa, e quanto a gente também acaba sugando da cultura, muitas vezes, das dinâmicas, né, de grupo, das dinâmicas da cultura, da sociedade, uma eterna competição. Uma eterna competição, onde sempre, ou na maioria das vezes, existe um duelo, não é? Onde então duas pessoas são colocadas ou mais, e aí alguém vai estar como inferior após esse duelo. E será que precisa ser sempre assim? Será que esse clima, esse ar de competição, onde sempre alguém vai estar por baixo, sempre alguém vai sair derrotado, é a única maneira, é a única forma? Será que competir com o outro é o único caminho? Volto a dizer, se você observa que esta competição ou esta comparação com o outro te estimula, então daria para refletir também um pouco sobre isso, né? Quais desdobramentos que isso pode trazer. Mas você, né, para cada pessoa é de um jeito, então isso pode ser um estimulante, tá bom? Mas de maneira geral, aqui o áudio de hoje é para você refletir sobre este hábito, sobre este comportamento, no que se refere à comparação com os outros. No próximo áudio a gente vai falar mais sobre isso, outros temas virão, mas observe sempre essa sequência da série da autoestima. Até a próxima. Tchau, tchau.